meses que vai demorar para eu recuperar o valor do meu imóvel só com os aluguéis? 100 meses. Aí você vai chegar à conclusão que isso é péssimo. Mas, na verdade, o cálculo não é válido. Você está comparando o cachorro com banana. O Banco Central permite, via de regra, que eu pague de parcela 30% da minha renda. Isso é a capacidade de pagamento. E existem várias formas de você usar a sua capacidade de pagamento. Se mistura quando você paga uma parcela mensal, que é o investimento. Aí você está, na verdade, comprometendo o seu terceiro motor, que é a sua capacidade de pagamento, e está diminuindo o seu primeiro motor, mas está fazendo um investimento. Então são coisas de naturezas distintas. Deu para entender? Show. Fala, mestre. Obrigado, Adriano. Eu só queria saber se... eu cheguei atrasado, né? Cheguei na metade do dia. As aulas vão ficar disponíveis para... Não. Não? Então a aula... Essa aqui não, né? Essa que a gente está tendo agora, não. Essa aqui não? Não. Tá. E você disse que é 30% da sua renda declarada. Isso. Isso inclui tributação exclusiva na fonte? Porque, na verdade, a renda tributável... Renda bruta. Hã? Renda bruta, sempre. Sim, pois é. Aquela renda bruta, mas inclui também por exemplo, tive renda de um CDB que me pagou, que foi tributado exclusivamente na fonte. Perfeito. Isso entra na reserva de pagamento? Não, isso não entra. Apesar de ser um rendimento no seu imposto de renda, sob a ótica bancária, o que ele quer ver é se você tem uma origem perene. Então, seria uma renda fruto do trabalho. Se você tiver um patrimônio gigantesco e a partir disso você tiver recebimentos mensais gigantescos, a partir de CDB, fundo imobiliário, etc., tipo, acima de 150 mil por mês vindo disso, eu já vi algumas defesas utilizando essa renda como se fosse uma renda de fato para ser utilizada para financiamento. Mas, via de regra, esses rendimentos financeiros, eles não contam para essa capacidade de pagamento, apesar de estar no IR, porque o banco sempre vai pedir uma contracomprovação daquela renda. Exemplo, se você é CLT, ele vai pedir o seu recebimento mensal, vai pedir lá seu contra-cheque bonitão, se você recebe prolabore, se você é funcionário público, se você é empresário, por exemplo, e só recebe como distribuição de lucros, que é o meu caso. Minha renda é 100% isenta porque eu só recebo como distribuição de lucros. Ele vai pedir uma declaração de faturamento da pessoa jurídica para validar a origem desse dinheiro, para entender se aquela é uma renda que tende a continuar, porque é isso que o analista de crédito precisa ver. Então, se for uma tributação na fonte dos seus recebimentos, sim, como, meu caso, eu tributo na PJ para distribuir líquido para a pessoa física. Sim, mas se for rendimento financeiro, não. Entendi. Agora, aluguel entra? Pode entrar. Pode entrar. Existem formas melhores de você categorizar essa renda, mas a gente já fez defesa com resultado positivo de recebimento de aluguel, desde que declare bonitinho quem aluga e o locatário. Entendi. Obrigado. Dá certo. Show. Já foi? Você levantou a mão? Já foi? Fechado. Maravilha, pessoal. E aí o ponto é, as pessoas em geral não utilizam seus 3 motores para construir patrimônio. Esse é um papo que a gente já teve e eu quero explorar mais disso aqui com vocês. Sobretudo o seu terceiro motor, que é a sua capacidade de pagamento. A gente não sabe utilizar a nossa capacidade de pagamento para construir patrimônio. Qual é a forma mais normal da gente usar a nossa capacidade de pagamento? O que vocês responderiam? Financiamento veicular e imobiliário, né? Em essência, comprar um carro financiado, comprar nossa casa de moradia financiada também. São essas duas formas que, em geral, as pessoas utilizam capacidade de pagamento. Existem alguns casos de endividamento, como crédito pessoal, empréstimo consignado, etc., que também comprometem a capacidade de pagamento, mas, basicamente, esse cara só serve para a gente comprar coisas que não enriquecem. O nosso imóvel, apesar de ser um ativo que valoriza com o tempo, ele não é um ativo diretamente gerador de fluxo de caixa. Ele é um ativo que, de forma indireta, vai te enriquecer através da renda invisível. Então, o motor 3 ele é bem subutilizado, né? E se nós utilizarmos de forma intencional esses nossos 3 motores para construir patrimônio, a gente já consegue acelerar muito a TIR, a gente já consegue acelerar muito a velocidade em que a gente constrói patrimônio, né? E aí, nós falamos dos 3 motores, existem 4 fontes de renda no total que a gente pode ter, sendo uma delas a nossa renda ativa, que é fruto do trabalho. Não coincidentemente, a classe média e os dublês de rico, né, os supostos ricos, estão apenas focados em cada vez ganhar mais. Então, a preocupação da classe média é como eu vou economizar mais, como eu vou ganhar mais. E a gente tem que focar nas outras 3 rendas que não dependem diretamente do nosso trabalho.
Primeira delas, renda ativa. Renda ativa é fruto do nosso trabalho. A gente vende o nosso tempo e nossa capacidade de resolver problemas por dinheiro. Então essa é a nossa renda ativa. E aí a gente entra nos 3 tipos de renda que não dependem diretamente do nosso trabalho, que é a que a gente precisa construir, que nós já falamos hoje. Primeira fonte de renda, ganho de capital. Ganho de capital são estratégias que envolvem construção e multiplicação de ativos. São as estratégias que multiplicam o patrimônio de forma mais rápida, que o seu patrimônio vai crescer de forma mais rápida quando você aplicar. Entretanto, elas não vão gerar renda mensal, elas vão gerar um recebimento concentrado. Exemplo, vou comprar o imóvel por R$100 mil, vou vender por 150. Você vai receber 50 mil de uma vez de lucro quando você vender o seu imóvel. Aquilo não vai te pagar todos os meses. Anota isso que não está no slide, mas é importante. Nós metrificamos estratégias de ganho de capital a partir de um indicador que se chama ATIR. Isso é diferente dos outros mecanismos. Então, nós olhamos para a estratégia de ganho de capital com a perspectiva de TIR. Nada mais é do que qual a velocidade em que o meu dinheiro que está alocado lá está crescendo. Estratégia de ganho de capital, em essência, tem um payback muito mais rápido. Tem um payback muito mais curto. Estratégias de ganho de capital dão um retorno, inclusive, antes de 12 meses, como é o caso de algumas operações de leilão. Inclusive, a gente... Você estava, né, Ju? Na estratégia que a gente... No flipping que a gente concluiu? Acho que você estava. Nós compramos o imóvel no Davos em conjunto, há uns 11 meses atrás. Em 10 meses, a gente vendeu o imóvel, deu 37,8% ao ano de retorno para os investidores. E é um mecanismo de ganho de capital. Então, nós analisamos isso sob a perspectiva de TIR, e não de yield, porque não é uma coisa que gera renda, mas é uma coisa que faz o dinheiro crescer mais rápido, né? Renda invisível, valorização dos imóveis com o tempo. E aí tem um ponto interessante aqui. Renda invisível não paga boleto, evidentemente. Só que, quando você tem uma carteira de imóveis que o seu valor aumenta muito à medida que os anos passam, você está construindo algo que pode ser capturado. O mecanismo de retropatrimônio, em essência, é uma estratégia que permite você gerar liquidez a partir dos seus imóveis quitados. Então, de tempos em tempos, e isso se conecta com aquele ciclo de alavancagem, a gente vai aplicar a estratégia de geração de liquidez com os nossos imóveis, para justamente capitalizar e colocar no nosso bolso uma parte do nosso ganho que a gente tem via renda invisível. Quem não entendeu nada do que eu acabei de falar? Posso. A TIR... na verdade, acho que eu não posso, mas eu vou tentar. Ele perguntou se eu posso explicar de modo mais fácil. É porque, assim, TIR é um negócio que você tem que colocar no Excel e calcular. Não é uma conta que você faz com lápis. Mas, em essência, TIR é taxa interna de fluxo é taxa interna de retorno. Estou tentando explicar de modo mais fácil. Mas, matematicamente, é uma taxa de desconto que torna o VPL de um fluxo de caixa igual a zero. Ajudou? Beleza. É o retorno real sobre o seu dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo muito legal, porque isso é importante a gente gastar um certo tempo falando. Vamos lá. Imagina que você vai construir uma casa. Você vai gastar R$1 milhão construindo uma casa. Fechado? Se no mês zero, esses R$1 milhão sair do seu bolso, e no mês 12, vamos voltar no mês 10 aqui, e no mês 10, voltar R$1,5 milhão para você. A sua rentabilidade, que é igual à margem, é 50%, que é R$500 mil. Correto? Claro, óbvio, evidente. Se você, tão somente, ao invés de pagar esse dinheiro... Está ouvindo? Ah. Fechado. Se você, ao invés de tirar esse dinheiro do seu bolso à vista, tirar parcelado, se você, ao invés de pagar R$1 milhão no primeiro mês, pagar isso parcelado em 10 meses, isso gera um efeito gigantesco sobre o seu retorno real. E aí talvez a gente precise discutir um pouco mais os porquês disso. Vamos supor que, ao invés de ser esse fluxo de caixa aqui, que em essência é dinheiro saiu do seu bolso no mês 1, no mês 0, R$1 milhão, voltou no mês 10, R$1,5 milhão. Se ao invés disso sair 100 mil por mês, ao longo de 10 meses, no mês 0 até o mês 9, e voltar no mês 10, R$1,5 milhão. Entendeu a diferença de fluxo de caixa? Ou seja, mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 9, mês 0, né? Começando no mês 0 para dar 10 parcelas, a gente tira do bolso R$100 mil.
E aqui no mês 10, da mesma forma, no mês 10, a gente recebe os mesmos 1,5 milhão. Pergunta. Parece lógico que nesse cenário você vai ganhar mais dinheiro? Parece lógico, por mais que talvez você não tenha clareza da matemática. Mas o ponto é, se você tivesse que escolher uma das duas coisas, qual você escolheria? Sair tudo de uma vez ou sair parcelado? Sair parcelado. Parece lógico. O que acontece por trás disso aqui? Acontece por trás disso aqui duas coisas. Primeiro, o fato de você se descapitalizar menos faz com que a sua TIR, que é o retorno de cada aporte que você fez, ser muito superior à sua margem de 50%. Ou seja, a gente tem uma certeza aqui, a nossa TIR, no mesmo período, vai dar mais do que 50%. Porque a gente tem a certeza de que o cenário parcelado é melhor do que o cenário à vista, correto? E a gente tem a certeza de que o cenário à vista é 50%. O fato de você não se descapitalizar faz com que, no mês zero, onde você teria que ter tirado R$1 milhão, você só tirou R$100 mil e ficou 900 na sua conta. Esses 900 na sua conta vão estar rendendo nem que seja CDI. A gente não considera isso aqui no cálculo de TIR, mas isso aqui também é um potencializador de resultado que torna a conta ainda melhor. No final das contas, tudo que você não se descapitalizou no momento zero também vai render para você e aquela operação isoladamente vai produzir um retorno maior.